regulamentação do uso de inteligência artificial aqui no Brasil é a pauta prioritária do presidente da Câmara, Arthur Lira, para 2024. Confira com Marília Sena. O presidente da Câmara dos Deputados tem externado a aliados preocupações com os efeitos da inteligência artificial e pediu prioridade para esta pauta no Legislativo em 2024. Para ele, o combate aos efeitos negativos da inteligência artificial devem ser analisados pelo Congresso Nacional antes das eleições municipais. Para Lira, pela falta de tempo da tramitação de um projeto de lei, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral pode ajudar a conter danos, mas não será o suficiente. Ele também aposta que a inteligência artificial vai gerar grandes casos de judicialização nos próximos anos no Supremo Tribunal Federal, o que é uma grande crítica do presidente da Casa. Já em clima de recesso, o presidente da Câmara dos Deputados tem dito a aliados que a proposta de emenda à Constituição para conter a reeleição sugerida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não deve ganhar fôlego no Senado Federal e nem na Câmara dos Deputados. Outras pautas que têm sido discutidas pelos parlamentares são as pautas de costume, como a PEC das drogas, aborto, uniões homoafetivas, que estão sendo discutidas nas comissões. Mas para Lira, essas pautas não ganham força no plenário e não devem ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Ele tem dito a aliados que pautas de costumes não passam pelo Congresso Nacional, não ganham força e isso, se ganhasse força, já teria sido aprovada pelos congressistas. De Brasília, Marília Sena. Bom, Dora Kramer, falando sobre o presidente da Câmara, Arthur Lira, 2024 para ele deve ser um ano importante porque ele quer se posicionar, né, depois que ele deixar o cargo, mas ele aposta nessa história da inteligência artificial, porque nós que somos dos tempos analógicos, né? Eu já te contei que eu fui mesário em tempo de cédula ainda. A gente às vezes não imagina o que a internet pode fazer com um momento eleitoral e a gente viu já em alguns momentos aqui no Brasil recentemente. Tiago, não somos só nós, é a grande, ampla maioria, quase totalidade do Congresso. Então, eu não acredito que essa pauta avance como bandeira. Fica bacana o presidente da Câmara falar isso, inclusive porque é uma necessidade, mas é um assunto que está muito pouco compreendido. Você vê que nem a questão das fake news consegue avançar no Congresso, que é menos complicada do que a da inteligência artificial, mas é do mesmo campo. Então eu duvido, principalmente num ano curto de um semestre, porque depois tem eleição em que precisa regulamentar a reforma tributária do consumo, que já foi aprovada, precisa discutir e, de preferência, aprovar a reforma tributária do imposto de renda, que não é uma coisa simples de se fazer, e o tempo é muito curto, e a prioridade do governo é, sim, essa pauta econômica. Uma outra declaração que ele deu e que chamou a atenção é de que ele pode retomar aquela análise em relação aos cassinos online no PL das apostas esportivas. Isso será que entra também em pauta de costumes? Tem uma grande parcela do Congresso que rejeita esse tipo de coisa, Dora. Pois é, mas tem uma outra também que apoia. Eu acho que aí tem um choque, né, que pode anular, sabe conta de soma zero? Dá conta de soma zero e não anda para lugar nenhum, como você disse. Por exemplo, bancada evangélica rejeita esse tipo de pauta, né? Agora, me chamou a atenção, sabe, na matéria da Marília, o que ele falou sobre a reeleição, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi veemente na defesa e já repetiu algumas vezes. Só que o Arthur Lira é bem mais realista, né? Porque imagine você, se prefeito, 5.000 e não sei quantos prefeitos deste país, só para falar nos prefeitos, que têm direito à reeleição, se eles vão achar muito bonitinha essa história. Porque quando a reeleição foi aprovada, os prefeitos estavam fora. Por que eles entraram? Exatamente para facilitar a aprovação da reeleição. Então, evidentemente que eles são um obstáculo ao fim desse tipo de instrumento constitucional.